vocês, hoje, eu vou falar hoje, amanhã eu vou errar. Amanhã escorrega. Eu vou escorregar. Não, a verdade cabe em qualquer lugar. O YouTube é uma grande biblioteca. Falou, tá guardado. Entendeu? Posso falar um pouco? Isso, pode, Jamar. Ó, lembra que você falou. Você falou que não concordava lá com algumas coisas, mas aí eu te repliquei e falei, então por que copiar exatamente igual? A gente olhando na Bíblia, os planos de Deus são insondáveis. Isso é. Tá. Então, quando Deus tirou o povo do Egito através da mão de Moisés, para chegar onde devia chegar, não demorava 40 dias. No entanto, demorou quanto? 40 anos. Então é o plano de Deus. Quando nós saímos... Foi uma penalização que Deus deu. É porque o pessoal era escravo lá. Ele disse que por conta de um dia, que foi 40 dias lá que eles fizeram alguma coisa errada, Deus falou, eu vou colocar um ano a mais para cada dia. 40. Então é uma penalização que aconteceu lá. Então, quando nós saímos da CCB, realmente nós só fizemos igualzinho. Só que é o plano de Deus. Alguém fala, isso não é de Deus porque vocês forem voltar. Não, tudo é plano de Deus. Nesse período que a gente ficou igualzinho a CCB, nós salvamos muita gente. Porque pessoas vinham porque era igual. Aí ficava limpinho, bonitinho, terninho, bebia embaixo do braço. O que a CCB fazia? Trazia de volta pra eles. Quantos músicos que vieram tocar com a gente porque era igualzinho a CCB? Mas existe uma problemática da salvação. Não estamos falando em salvação, não. Certo. Estamos falando em... como é que se fala? Socialização. Sim. A igreja é isso. Salvação não precisa de igreja. É que mais ou menos tem a ver com a crítica que eu faço. As pregações deles não levam a pessoa a salvação. Não leva, isso. Eles não levam. Sim, ali vai atender os anseios das pessoas. Mas eu tô lá falando... você sabe, lá não fala de Jesus. Irmão. Lá os batismos não acontecem porque eles creram que Jesus é o único e suficiente Salvador. Não. Lá opera o sentimento. Eu tô sentindo que Deus... Mas não sabe nem o que estão fazendo. Mas veja bem, você sabe que um músico que foi cortado na CCB, ele fica depressivo, a toda a família. Então, nessa parte, nós fizemos muito bem feito. Fizemos igualzinho a CCB. O que eles fizeram? Vieram colher com a gente, depois que estava bonitinho, voltaram para a CCB. Se você pensar na família, isso foi maravilhoso. Na questão social, sim. Na questão social foi maravilhoso. Na questão social tá tudo bem, mas o importante é o plano de salvação. Sim, a pessoa volta para uma igreja problemática. Sim. Então, ou seja, qual foi o trabalho que vocês fizeram? Não. Socialmente foi ótimo. Quantas famílias que deixaram de tomar faixa preta por causa disso? Eu costumo responder lá, assim, as pessoas elas falam assim, não, mas eu vou ficar lá. Por quê? Porque eu tô feliz. Sim, agora uma outra etapa. Porque a minha família tá toda lá. Porque eu estou servindo a Deus com um puro e sincero coração. Nada disso é verdadeiro. Ou seja, hoje tem gente lá no Islã colocando bomba no corpo com sinceridade. Sim. Ele tá fazendo aquilo na maior sinceridade do coração, ele tá feliz, ele tá junto com a parentela dele. Então, esse sentimento, a gente tem que entender que o homem, quando pecou, foi afetado todo ele, até o sentimento. Total. Aonde o adversário mais opera é no coração. A própria Bíblia fala lá, em Jeremias 17, fala, não, você não pode confiar no seu coração. Né? Então, isso aí é um problema. Ou seja, a gente fez um trabalho, as pessoas voltaram para onde? Para a congregação. Puxa, voltou para lá, para aquele jugo pesado e ficar ali ouvindo uma pregação que não vai gerar conversão na pessoa. Eles são obedientes às regras da igreja, não a Cristo. Vocês podem ver, eu nunca vi um culto lá que todo chorou porque tava pregando Jesus. Nunca vi isso lá. Eles falam porque Deus vai entrar na sua vida, vou te dar coisas. Eu costumo dizer que a única passagem bíblica que mais se aproxima à prática da pregação na CB é Satanás oferecendo bênçãos em troca de adoração. Exatamente. Não é exatamente isso? Ou seja, quando a gente analisa o discurso bíblico de Cristo, dos apóstolos, é totalmente o contrário do que eles falam lá. É o contrário. Você deve entregar sua vida. Quando eu sou convertido, a alegria da graça se sobrepõe a todas as faltas que eu tenho, né? Eu não fico mais triste porque eu tô passando fome, porque eu tô com Cristo e eu vou pra glória. Até o medo da morte a gente perde. Mas, o que mais vai te dar medo? Não é nada, perder o medo da morte. Aqui no nosso canal, me permite os irmãos, eu vou concluir o raciocínio do irmão João Marcos. Desculpa, João Marcos, mas eu quero ter esse bate-papo assim, sabe? Ouvir e ao mesmo tempo falar, tá bom? A gente vai voltar aí. Coração, mas tá falando. Jóia, entendeu? Nas nossas pregações aqui, o nosso público, 90%, né? O pastor Samuel, meu João Marcos, é CCB, né? Uma parte do nosso público, grande parte. E quando a gente prega Jesus, é óbvio que a gente vai pregar. Quando elas saem crendo nisso que ele tá falando, aí saem de verdade. Exatamente. Eles saem de verdade, que eles não conseguem mais ficar lá. Não conseguem mais viver. Eles entram lá e falam, meu Deus, é verdade, tudo que estão falando. Olha lá, essas pregações falando da nossa vida o tempo inteiro. Mas o grande problema é quando eles vêm e vê uma bateria lá na frente, e falam, não, aqui não fica. Deus não tá aqui não, porque aqui tem bateria. Que bobagem, né? Ontem, a pregação de manhã, que a gente faz no canal de manhã, no Momento do Clamor, nós pregamos sobre Josué 24. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma decisão tomada por ele. Depois o povo, por 300 anos, se afasta da presença do Senhor. Aí vem Samuel, que vai reaver toda aquela apostasia, enfim. Deu uma grande audiência para nós de manhã. Cada interesse. Hoje eu preguei de manhã Salmos 22, 23 e 24, que fala de Jesus. Sacrifício, ele como bom pastor, ele retornando ao céu, tomando para si toda a glória. Então não tem a mesma audiência. Então, por que a gente vê isso? Exatamente sobre isso, porque o povo gosta desse elogio, desse alisamento de ego, e não quer Cristo.
Então, essa dificuldade, eu entendo que o irmão Jamar está explicando, o irmão Samuel, para nós é uma dificuldade, porque tem que tratar desse povo primeiro, que está vindo de lá para cá, e a gente está aprendendo isso. E a gente está levando isso para esse povo que está vindo de lá para cá. Então, acredito que essa dificuldade dos irmãos, no início, foi essa. Mas, irmãos, como tá falando, tá certo. A gente, quando saiu da Congregação Cristã do Brasil, a gente assinava Cristã do Brasil. A nossa assinatura faltava... É das pessoas. As pessoas estão lá. O meu pai me falou, meu pai Deus já levou com 91 anos. Ele falou assim, ele ia nos irmãos da Assembleia, pregar para os irmãos da Assembleia para rebatizar, para ter salvação. Meu pai fez muito isso. Porque ele também aprendeu daquela forma. Ele também aprendeu. Então, até hoje, na minha família, tem pessoas que visitam a Congregação Cristã do Brasil. E eu não fico bravo com elas. Porque eu também ensinei para meus filhos, que era assim, só que a minha cabeça... E quando esse áudio que o irmão colocou aí para nós ouvirmos, quando eu gravei esse áudio... Bem CCB, né? Eu era CCB de carteirinha ainda. Eu queria, sei lá, eu queria... eu falei para os irmãos, nós temos que salvar os que estão caídos lá. Só que quando nós começamos a salvar, eles vinham. Eu atendo ensaio com 150 músicos. Eles vinham, começaram a tocar, eles põem o tromboninho debaixo do braço, colocavam o trompete, o bombardino, aí de gravatinha, tudo bonitinho, congregar na CCA. Que então era CCMJ. CCB? Essa foi um pouco depois. Essa foi muito pequenininha. Depois CCB e MJ. Na verdade, a MCCB não foi nosso nome. Nós usamos ela na época por causa da associação, que depois ela virou a CCMJ. E que virou CCA. Então, irmão, via aqueles irmãos tudo bonitinho, com palitozinho, gravata, congregar com nós, e nós era foto da Cristã do Brasil, igualzinho. Eu tive dificuldade, quando nós colocamos no rádio, eu tinha 2 irmãos que eram do conselho, nós tínhamos um conselho que nem tem lá, nós copiamos tudo, e para ganhar a consciência desses irmãos, para poder fazer rádio, foi um sofrimento. Eles não aceitavam, porque a palavra de Deus não pode ser colocada no ar desse jeito, é coisa santa. Irmão, e eu queria levar a palavra de Deus para as pessoas no ar, para Deus salvar mais gente. Os vídeos, né? Então, tem pessoas que eram CCA comigo, que saíram de nós, que hoje não permite foto, não permite colocar nada no ar. É o jeito deles de ser. Eu não vou citar nome porque eu não quero complicação com ninguém, não quero ofender ninguém. Mas tem igreja que saiu de nós, que não aceita isso que eu estou fazendo aqui. Deus não sagrado para ir na cabeça deles. Eles querem voltar ao tal dos marcos dos antigos. Né? Mas não é. A palavra tem que ser pregada a toda a criatura. Mas você falou numa entrevista aqui que não foi por causa do ancião presidente da época, né? Você falou que foi por causa de Itapevi, que não passava os nomes. Mas essa não é a história que eu ouvi na época, até de vocês dois e do Otoniel Ribeiro, que eu tive na casa dele. Que vocês contaram mais ou menos uma parte da história, o João Marcos ele contou mais ainda, que eles estavam caçando os anciões lá da região de vocês. E o irmão, acho que é Laudelino, ele estava sendo caçado e vocês 3 levantaram para poder defender. E aí então vocês receberam a notícia que vocês estavam com um X. Foi quando vocês falaram, nós somos próximos, estamos lascados, né? E aí vocês foram buscar a palavra numa determinada igreja afastada, que é um cooperador que atendeu, que veio a palavra lá, os 3 na fornalha. Peraí, vai perguntando menos? Não, eu vou fazer uma pergunta reduzida. Eu tô criando o contexto. Porque você pergunta muita coisa, não é grande pergunta. Eu tô mostrando o contexto, aí você vai falar, não, essa parte não foi. Eu tô criando um contexto para poder explicar pro senhor. Então vocês foram buscar a palavra e veio lá os 3 na fornalha lá, vocês falaram que era para sair mesmo, tal. E aí vocês resolveram ordenar, né? Os 3. Mas o plano de vocês nunca foi sair da CCB. Foi se desligar da administração Braz. Vocês não pensavam, não passava na cabeça de vocês, é igual Martinho Lutero. Ele não imaginava que ia sair um racha da igreja. Ele levantou contra o sistema, mas acabou virando ali uma ruptura. Então, a ideia de que nós nós queríamos evangelizar, parece que não encaixa no contexto dos fatos. Vocês tinham um plano, não deu certo esse plano, porque o presidente da administração local lá, que disse que era um galo, que ele pulava em cima do couro e ficava em cima, e na hora ele virou um franguinho, vocês sabem disso? Vocês veem como eu sei bastante coisa, tô falando. E aí ele pulou pra trás e largou vocês na mão, porque segundo a frase de vocês, e era correto, né? Eu achei até legal, foi o que os Estados Unidos fez. Eles queriam se manter na CB, mas não mais sob o jugo do Braz, que estavam lá sugando eles, né? Perfeitamente. Então vocês saíram e ele deixou vocês na mão, que você inclusive disse, o povo tá na nossa mão, e os prédios tá na sua.
Não, deixa comigo, que eu sou que nem um galo. Perdão, eu vou prédio estava no nome da administração de Jandira. Isso, dele. É que eu falo dele, que é dele porque ele era o presidente da administração. E aí deu tudo errado, né? Ele voltou pra trás, largou vocês na mão. E aí vocês ficaram aborrecidos, foram lá pros Estados Unidos, ficaram uns dias lá. Voltaram e aí a filha dele foi viajar. E aí teve 70 pessoas no culto de vocês. Foi quando você falou, opa, peraí. Aí fizeram na outra sexta-feira, apareceu 120 pessoas. Então, a ideia de nós sairmos para evangelizar, ela não é verdade, né? Ou seja, ó, foi um plano que deu errado. Nós e acabou. Evangelizamos. Não, evangelizar, sim. Sim. Então, a ideia não seria melhor já colocar na minha... Gente, ó, o plano era esse. A gente, na verdade, era se desligar de Jandira, quer dizer, do Braz, não da CCB. Que nem vocês saíram, vocês eram CCBano. Ele falou, nós então é normal que vocês não queiram outra igreja. É normal. Mas aí, contar os fatos hoje não seria melhor, ao invés de tentar adaptar para o momento de hoje, dizer o que realmente aconteceu? Então, posso responder? Sim. Então, primeiramente, eu vou tentar responder as perguntas. Certo. Quanto às ordenações, quando fala assim que ao que eu entendi, que você falou que o Braz proibia nós de apresentar os irmãos para ordenar, é isso? Não era o Braz. O Braz Então, o Braz foi por causa daquela parte que vocês defenderam lá, o Adelino. Vocês viram que estavam mesmo com o X. Não, esse é um outro caso. Certo. Esse é um outro caso. São fatos independentes. Mas eles não acabaram ligando? Não ligou. Na decisão que vocês fizeram que ia sair? Não ligou. Ao meu ponto de vista, não. Eu tenho os meus porquês, que não é os mesmos dele, mas... Mas estavam juntos, os três. Sim, eu contei que lá no podcast, que realmente que ela me feriu. Quando o irmão falou assim, tem um X no seu nome, eu falei, opa, eu tô com 53. E, imagina quando vocês comigo quando tiver com 70. E a forma que sai de lá é sempre aquela vexatória que acaba com a vida de qualquer um. Então, o problema das ordenações é o seguinte, não é... Quando eu falo que o Braz não permitiu, realmente não permitiu. O Braz. Sim. Porque nós passávamos o caso dos irmãos em Jandira, e nós em Jandira éramos o quê? Ministério do Braz. Então nós era Braz. Passava em Itapevi, que é Braz. Reporta pro Braz. Passava no 18, que reporta pro Braz. E ia pro Braz. Então, o que aconteceu? Quando passamos em Jandira, em Itapevi já não passou. Não passou. O nome dos irmãos. Aí, não chegou no 18. Os irmãos do Braz, os anciães do Braz não ficaram sabendo.